Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo com o nosso tema de hoje: mães ausentes, filhas carentes, como preencher esse vazio com amor próprio. É um tema muito recorrente em consultório, em terapia, onde nós estamos ali ainda sem entender essa busca por esse amor materno. Nós já somos adultas, mas por que ainda almejamos, por que ainda ansiamos por esse amor que nos faltou na infância? Já falei aqui com vocês, quando nos falta esse amor na infância, a gente tem aí umas confusões que na vida adulta a gente não entende o porquê, e a gente tem aí as suas consequências, né? Eu vou fixar aqui o nosso tema, enquanto o Instagram avisa aí pro pessoal que a gente tá ao vivo. Vou colocar aqui como preencher. Gente, eu tô sem óculos. O óculos dá uma... deixar aqui fixada. Oi, filha. Tá me vendo e ouvindo bem? Minha assistente. Será que tá certo? Deixa eu colocar aqui o óculos pra gente ver. Não, tá errado. Deixa eu colocar o óculos aqui só pra gente escrever. Só pra gente não deixar... Só pra gente não deixar com a letra aí faltando, né, gente? Como preencher esse vazio com amor próprio. Tá certinho aí? Como preencher esse vazio com amor próprio. É o nosso tema de hoje. E você que vai chegando aí, compartilha com as amigas, compartilha com a família, né, gente? Porque é um tema tão importante e a gente não aprende a se cuidar, né? A gente não aprende a observar os nossos sentimentos, a gente não aprende a cuidar das nossas emoções, a gente não aprende a cuidar de nós mesmas, né? A gente só aprende a ir para a vida e tocar o barco, porque afinal de contas a vida tá acontecendo e ela tem que acontecer. E enquanto isso a gente vai ali passando ali, pulando as nossas dinâmicas ali, e muitas vezes a gente fica enganchada nessas dinâmicas e é como tem que ser, né? A dor, né? Eu quero começar com vocês por um tópico, né? A dor da ausência materna e suas consequências na vida adulta. Eu criei tópicos pra gente não se perder. E eu criei essa aula, né? E pra gente não ficar indo e voltando, então pra gente seguir um cronograma. E eu consegui falar tudo que eu quero falar, tudo que eu planejei aqui nessa aula de hoje. Então, assim, a gente... as mulheres, né, que não tiveram esse amor materno, que não tiveram esse cuidado materno ainda na infância, a gente desenvolve aí várias máscaras, algumas máscaras que muitas de nós sabem quais são. A famosa mulher guerreira, a mulher maravilha, aquela que cuida da família, aquela que cuida de todo mundo,
aquela que ainda espera afeto, aquela que ainda espera reconhecimento, aquela que está em busca de validação, né? Aquela que está em busca de afeto, né? De um afeto, de um amor. E quando a gente não encontra esse amor na nossa mãe, na nossa base ali, a gente vai para a vida e a gente tem que se virar, a gente tem que aprender a se virar sozinha, né? E aí a gente não confia em ninguém, porque logo a pessoa que tinha que me proteger, logo a pessoa que tinha que cuidar de mim não cuidou. Então eu fico essa mulher mais reativa, mais dura, não confio nas outras mulheres, não consigo com facilidade ali fazer amizades, não consigo ter um relacionamento ali mais próximo. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento ali conturbado, ali não resolvido. Oi, Rê! Ali que não foi visto, que não foi olhado, que não foi cuidado com a primeira mulher da minha vida, que é o primeiro relacionamento que nós temos é com a nossa mãe. Então, se esse relacionamento foi afetado lá atrás, se de alguma forma eu não consegui ver essa mulher com admiração, com amor, eu não consegui ver quanto essa mulher era forte, quanto essa mulher era incrível, né? Eu não consegui tomar as qualidades dessa mulher, com as suas dinâmicas, com as suas dores, com as suas dificuldades. Se eu não conseguir olhar para essa mulher e ver essa grandeza, logo eu não consigo olhar para outras mulheres e ver essa grandeza. Eu não consigo olhar para outras mulheres e me conectar. Eu não consigo ter essa conexão, essa admiração. Se eu te perguntar agora, em 5 segundos, você tem 5 segundos para responder. 5 segundos, tá? Eu vou te perguntar agora. Cita 3 mulheres às quais você admira muito. Que não seja da sua família, que não seja sua mãe, sua avó. Cita 3 mulheres às quais você admira muito. Para nós mulheres é difícil, né? A gente fazer esse clique assim, pensar em 3 mulheres incríveis que a gente admira. Por quê? Porque a gente não aprendeu a admirar outras mulheres. A gente não aprendeu a receber a força de outras mulheres. Então, a gente sabe dar essa... A gente sabe que muitas de nós tem muitas dinâmicas aí com a nossa mãe, com outras mulheres, com as mulheres da nossa família. E tem até brincadeiras e tal com essa situação da mulher, né? Que quando as mulheres se juntam e tem piadas sobre mulheres, que mulheres não se arrumam para mulheres, porque a gente aprendeu a espelhar, né? De forma inconsciente. A gente aprendeu a espelhar. A gente se espelha em outra mulher, né? A gente se relaciona, a gente aprende com outras mulheres. E com qual mulher a gente teria que ter aprendido logo cedo? Alguém se arrisca aí me dizer? Com a nossa mãe, né? E eu posso te dizer, com experiência em atendimentos, em minha vida, em vida de outras amigas próximas, em vida de mulheres às quais eu convivo,
que quando a mulher ela não tem um bom relacionamento com a sua mãe, ela tem muitos desafios. Ela tem muitos desafios de relacionamentos. Mas quando eu digo relacionamentos, eu não me refiro só a relacionamentos de homem e mulher. Eu me refiro a relacionamentos na vida. A você estar num trabalho e poder se relacionar com todas as pessoas. A você estar num ambiente e conseguir se relacionar com todas as pessoas. Você ter magnetismo, você ter essa, sabe? É relacionamento. Mãe é relacionamento. Mãe é relacionar-se. Né? É o primeiro contato. É o primeiro contato com o mundo. A mãe nos apresenta a vida. Né? E o que acontece? Isso fica ali registrado. Porque até uma determinada idade, existe ali, né? A criança ela não sabe que ela não faz parte da mãe. Ela entende que ela e a mãe, né, são uma coisa só. Só depois de um tempo é que a criança entende que ela é uma pessoa e a mãe é outra. E aí ela começa a se dar conta disso. Ela começa a olhar para isso. Ela começa a vivenciar isso. E com isso também, esse olhar, vem as dinâmicas que a gente conhece. As dinâmicas que a gente viveu. Eu, por exemplo, eu não cresci com a minha mãe. Eu já comentei aqui em outras lives. Eu já vivi dinâmicas difíceis com a minha mãe. Por quê? Porque eu não tinha um relacionamento com a minha mãe. Eu não sabia me relacionar com a minha mãe. Eu não fui criada com ela. Muitas mulheres são criadas com as suas mães, mas elas não aprenderam a se relacionar com essa mãe. E essa mãe também, por sua vez, não soube se relacionar com a mãe dela. E muitas vezes a gente vai aí, ó, só repetindo um padrão, só repetindo um ciclo, só repetindo. A gente tá ali, né, nessa dinâmica ali relacional. E a gente vê, eu falei na aula passada, né, na live passada, como que a gente vê famílias inteiras de mulheres fortes, onde os homens não têm vez, onde os homens, os meninos, já crescem ali, meio filhinho da mamãe, filho da titia, já cresce ali com essa dinâmica de não ter voz, de não fazer, de não e chegar primeiro. E quem chega primeiro, quem vai, quem resolve, quem faz, são as mulheres, né? São as mulheres da família. E muitas vezes isso não é o nosso tema de hoje, mas isso castra a masculinidade desse homem. Porque aqui muitas de nós, principalmente as nordestinas, já ouvimos falar sobre a velha máxima que nós somos mais macho que muito homem. Mas isso dá um trabalho, gente. Isso dá um trabalho. Isso dá um trabalho. Isso é muito trabalhoso, é muito cansativo, é muito exaustivo. Porque num determinado momento da vida, a gente quer o que todas as mulheres querem, ser mulher, estar no nosso lugar de mulher, fazer as nossas coisas de mulher, ter tempo pra gente, porque mulher precisa de tempo. Mulher não é igual homem, gente, que vai lá, corta o cabelo, faz a barba. Mulher tem a dinâmica da casa, mulher tem a dinâmica dos filhos, mulher tem a dinâmica do trabalho, mulher tem muitas dinâmicas. Então, muitas vezes, manda coraçãozinho aí, filha. Muitas vezes, essas mulheres, elas ficam exaustas, sobrecarregadas, cansadas, porque a gente vai para
para esse mundo de, sabe, de olhar para aquele cara mais fofinho, aquele cara mais gentil, aquele cara mais legalzinho. E o que a gente não sabe é que com essa energia masculina tão alta de chegar, fazer, de resolver, de tudo isso, a gente não dá conta. A gente não dá conta e a gente quer que esse homem vá, que esse homem faça, que esse homem tome atitudes. E esse homem não toma. Esse homem não toma e a gente é que tem que tomar. A gente tem que dizer o que fazer, quando fazer. A gente só falta desenhar para eles fazerem as coisas. É cansativo ou não é? Respondam aqui para mim. É cansativo. E quando tem filho, que muitas mulheres acabam ali tendo um segundo filho, a dinâmica do casal fica mais... Do casal, digamos, da mulher, né? Fica mais pesada, porque além da casa, do marido, do filho, ela tem trabalho. E ela tem que dar conta, ela tem que equilibrar todos esses pratos. E como equilibrar todos esses pratos? É ficar bonita, e estar charmosa, e ser carinhosa com o marido, e viver todos esses papéis sem desequilibrar, sem deixar nenhum deles cair, né? Isso são as dinâmicas das mulheres guerreiras, das mulheres que chegam, né? Que chegam primeiro, que chegam chegando. Tem gente me pedindo o link aqui, mas eu não consegui enviar o link para essas pessoas. Se eu enviar o link, eu caio. Que da última vez eu derrubei a live assim. Então, não vou conseguir, gente, enviar esse link para vocês. E muitas de nós vivem essa dinâmica. E muitas vezes a gente entra numa dinâmica de buscar fora, de buscar nos relacionamentos, buscar nas amizades, buscar fazer para agradar, buscar se encolher para caber, sabe? A gente começa a se moldar em caixinhas para poder ser legal, para poder ser amigável, para poder, né? Para poder não desagradar, para poder manter o relacionamento, para poder manter a amizade. Quantas vezes a gente já disse sim quando a gente queria dizer não? Quantas vezes a gente já esmagou a nossa alma para não desagradar, para não ser a chata, ser a ruim, ser a má. E eu lembro que eu era pé na porta, né? Eu era aquela mulher pé na porta, eu era aquela mulher macho. Aquela mulher mais macho que muito homem. Nordestina, cheguei no Rio de Janeiro com 18 anos, então eu tinha que me defender. E eu era muito reativa. Eu não tinha muito relacionamento com mulheres. Isso depois. Eu conseguia, né, me relacionar, mas não com tanta profundidade. E eu era meio perdida nisso. E aí chegou uma fase que as pessoas ficavam: ah, Mari, você não pode ser assim. Você é muito assim, você é muito brava. Você não deixa a pessoa cuidar de você. Você não deixa a pessoa fazer isso. Você não deixa a pessoa fazer aquilo. Você tem que ter uma pessoa para cuidar de você. E isso ficou muito confuso para mim. Porque eu resolvia tudo. Eu estava tão acostumada a cuidar da minha própria vida desde criança, resolver as minhas próprias coisas. Eu nunca tive ninguém para fazer nada para mim. Então eu não sabia como era isso. E aí, o que acontece? Eu era essa pessoa. Então, chegava o homem. Qual é o homem que chegava em mim? O homem bonzinho. Aquele homem que admira a mulher guerreira. Aquela mulher que faz, que chega junto, que acontece. O homem que chegava em mim era esse homem. O homem, né? O homem banana. Era esse homem que chegava.
E depois que eu comecei a abrir os meus olhos, eu comecei a ver que ficava pesado para mim. Porque, afinal de contas, a mulher guerreira, ela já tem sua própria casa, já tem seu próprio carro, já tem suas próprias coisas, tem o seu dinheiro, se banca, paga suas contas. E aí vem esse homem meio, sabe, meio capenga, esse homem que não, sabe, meio devagar. E ali a gente quer que o cara faça, que o cara, né, se movimente. E aí a gente não vê muito isso. E a gente fala, meu Deus, o que a gente tem que fazer? E aí é que a gente se torna chata, porque a gente pede, a gente fala, daqui a pouco a gente já tá mandando. Daqui a pouco a gente já tá com a cartilha do que o cara tem que fazer. E eles também enchem o saco, porque a gente vira mãe. E ninguém quer viver com a mãe, ninguém quer namorar a mãe, ninguém quer se relacionar sexualmente com a mãe. E muitas de nós acabam virando mães desses homens. E aí é que tá a confusão toda, né? E aí é que tá a confusão toda. Muitas vezes a gente é deixada de lado, muitas vezes a gente é traída, porque não tem nada a ver com a gente, tá, gente? É uma busca dessa pessoa de se sentir validada e respeitada, já que a mulher que essa pessoa tem, não tem esses olhos com ela. Então ela acaba ali indo para outras bandas para ter esse reconhecimento que ele não tem em casa. Mas por quê? Porque aí é aquela coisa, né? A gente tem habilitação para dirigir carro, né? E o que a gente faz? O que esses homens fazem? Pega a habilitação de dirigir carro e quer dirigir um caminhão, quer dirigir um ônibus, não vai dar conta. Que é a gente, essa mulher empauderada, né, gente? Porque isso é tão confuso na nossa cabeça, porque o empoderamento feminino tirou muitas coisas da gente, confundiu muito a gente, deixou a gente bem confusa em relação a algumas coisas, em relação ao que eu quero pra mim, em relação ao meu papel, em relação às coisas que eu dou conta, sabe? As coisas que eu quero. Ficou bem confusa, a gente meio que ficou perdida aí nisso aí. Porque o que é que eu quero de fato? E aí a gente tem hora que quer uma coisa, tem hora que quer outra, tem hora que não tem muita certeza, não pode confiar nos homens. Porque, na verdade, os homens que a gente escolheu são os homens mais pacatos, então eles não seguram o rojão, e a gente que tem que segurar o rojão. A gente tem que segurar os pepinos, tem que resolver, tem que correr, tem que fazer, tem que acontecer. Não é assim? Não é assim? Então, por quê? E aí, quando a gente vê que a gente tá grande demais em algumas relações, a gente se diminui para caber. Uma vez eu ouvi uma expressão de uma amiga, que depois disso eu fui e terminei um relacionamento que eu tava. E ela foi muito sutil, né? Ela falou assim, minha amiga, uma banheira não cabe numa piscina, ou uma piscina não cabe numa banheira. E aí que eu fui entender, porque eu tava com uma pessoa que não dava. Eu comprei ali uma situação ali que não era pra mim, sabe? Eu tava confusa. E aí uma amiga de trabalho veio e me apresentou, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é gente boa, porque não sei o que, nananana. E eu, perdida, acabei me envolvendo e depois eu fui ver Jesus. E aí a pessoa não tinha sonhos, não tinha projetos. E aí um dia eu sentei pra simular, né? Pra simular. Meio assim. E se você tivesse uma vida tal assim, 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 se você acordasse num lugar assim, assim, assim. E aí aquela pessoa demonstrou que ela não tinha sonhos nem pra ela
nem para a pessoa, não pretendia construir uma vida com uma mulher. Aí eu falei, aqui não dá para mim não, aqui não tem espaço para mim não, porque se eu contar para ele quais são os meus próximos projetos que já estão engatilhados, ele vai sair correndo. Então eu mesma tive que acabar com aquele relacionamento, porque ele não era homem para me acompanhar, né? E aí, a partir desse relacionamento, eu comecei a entender, eu já estava na terapia, eu já estava buscando que tinha certos lugares que não me cabia mais, certas relações de amizade que não me cabia mais. Olha como eu era louca, gente, como a gente se diminui para caber. Eu tinha uma amiga que ela ficava com o meu carro, eu dava a minha chave, o meu carro para ela. Tipo assim, era como se fosse um carro compartilhado para a família dela. E ela dizia assim, se eu tenho, se meus amigos têm, eu tenho. Então ela não precisava ter nada, porque os amigos tinham. E ela era essa pessoa. E ela tinha meu cartão de crédito com senha, para ela fazer o que ela quisesse. Para ela comprar o que ela quisesse. Meu valor era alto, eu não usava tudo. E era assim. E aí, quando eu comecei a ter consciência dessas amizades tóxicas, eu comecei a cortar tudo isso. Eu comecei a sair de tudo isso. Eu comecei a cortar essas amizades. Eu comecei a, a dizer que eu cancelei o cartão de crédito porque estavam me cobrando anuidade. Olha, eu ainda não tinha coragem de dizer não. Eu ainda não tinha, olha, não quero mais te emprestar. Eu ainda não tinha essa coragem. Aí o que é que eu dizia? Eu comecei a dizer que eu tava sem limite. Eu viajei e tal, tô sem limite. Se reduziram o meu limite. Eu ainda não tinha postura. E, gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Quando você começar a dizer não pras pessoas, quando você começar a dizer eu não quero, eu não gosto, eu não vou, só dizer não sem explicar, meu amor, você vai arrumar muitas inimizades, né? Inimizades. Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas com a sua versão anterior. Elas estavam acostumadas com você dizendo sim para tudo, dizendo amém para tudo. E se você não pudesse, você dava um jeitinho. E como que agora você não pode? Como que agora você não pode? As pessoas vão começar a fazer assim, ó, da sua vida, ó. Começa a dizer não. Começa a dizer não. Mesmo que você ainda não consiga dizer não sem explicação, inventa uma história. Inventa uma história e fala. Não vai dar por causa disso, por causa daquilo. E começa devagarinho. Você vai ver, você vai ficar sem amigos. Porque a mulher guerreira, a mulher forte, ela tem essa coisa, né? De ser a resolvedora de problemas. Então, tudo as pessoas vêm pra você. Tudo elas trazem pra você, porque você sabe. Você resolve, você dá conta. Então, você tem um povo ali, ó, que querem só as suas mangas maduras. Sabe? Aquele povo que fica debaixo do pé de manga, só esperando a manga cair. Só esperando a manga, sabe? Tem um monte de gente assim. Então, você tá na grandona, você tá na fortuna. Então, vai ter um monte de gente ali esperando. Esperando que você resolva, que você faça, que você diga. E as pessoas trazem problemas pra você resolver, pra você dar a sua opinião. Ou simplesmente para encher a sua cabeça. Só que muitas pessoas, elas não querem que você fale nada. Elas só querem que você escute. Elas só querem que você escute, sem dizer nada. Simplesmente isso. Elas só querem que você fale, que você escute. Se você disser e der uma opinião... E eu era essa pessoa. A pessoa trazia um problema pra mim, eu falava, por que você não faz isso, faz aquilo? E eu nunca aguentei, né? Aquela turminha de mulheres, eu na energia masculina lá em cima. Meu marido é isso, meu marido é aquilo. Por que você não separa dele?
que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você, não é você que sustenta a casa? Por que você não manda ele embora? Então, assim, eu era essa pessoa, gente, olha. Ninguém quer saber a nossa opinião. Elas querem trazer o lixo emocional delas para nossa cabeça. Elas querem que a gente escute. Simplesmente escute. Elas não querem resolver. Você é a fortuna. Elas são as vítimas. Elas querem que você escute. E se você der opinião, você ainda é ruim, né? Fez sentido aí para vocês? Quantas pessoas você quer sair fora? Quantas pessoas você olhou assim, imaginou agora que essas pessoas não são minhas amigas? Essas pessoas não gostam de mim tanto assim. Elas gostam do que eu faço por elas. Elas gostam da versão que eu sou com elas. E se eu mudar? Será que eu vou dar conta de aguentar o peso de não ser amada por essas pessoas? Porque quando a gente começa a dizer não, a nossa preocupação é da pessoa ficar triste, ficar chateada. Só que essas pessoas, muitas vezes, elas nem ficam tanto assim, não. Elas ficam ali um pouco, depois elas arrumam outras, porque é do padrão delas. E aí você que vai ficar se sentindo mal por ter dito não. Que vai se sentir culpada por ter dito não. Que vai, sabe, ficar triste. E se você conseguir vencer a culpa de ser a algoz da vida de alguém, de ser a bruxa má da vida de alguém, sabe? De ser a chata da vida de alguém, você vai ver como a sua vida vai ficar mais leve. Você vai ver como vai sobrar vida pra você. Você vai ver como vai ter vida pra você. Como vai sobrar tempo. Como você vai conseguir fazer suas coisas. Como você vai conseguir ter vida sobrando pra você fazer, pra você viver, pra você ser você. E aí as pessoas certas vão começar a aparecer. Vai levar um tempo pra você se acostumar com a sua nova versão. Mas, gente, isso tudo existe um processo e um caminho. Não é da noite pro dia. São as fichas que vão caindo. São as coisas que a gente vai descobrindo. Dói, dói, dói. Dói a beça. Mas a gente dá conta. A gente sobrevive. Né? E como você, e eu tô aqui, né, já no terceiro tópico, e como você olhar para isso tudo, ter um olhar de cuidar de você, de se maternar, de não esperar que o outro te ame, de não esperar que o outro te valide, de não esperar que o outro te dê tapinha nas costas, de não esperar que o outro te agradeça. Porque muitas dessas pessoas que a gente fica aí fazendo, elas não sabem o esforço que você fez para atender as necessidades dela. Você deixou as suas próprias necessidades de lado para atender as necessidades delas. Mas elas não sabem. Elas acham que você não tinha o que fazer. E ajudou elas. E que você tinha tempo sobrando. E aí você fez. Eu sei que você vai dizer pra mim que fez sem esperar nada em troca. Eu sei que você vai dizer pra mim que não espera reconhecimento. Mas e quando a pessoa é ingrata? Como é que você fica? Como é que você se sente quando a pessoa é ingrata? O que você sente de verdade? Respira fundo e observa.
todas aquelas pessoas que você fez muito por elas e elas não te agradeceram e elas não te agradecem. Como que você vê isso? Como que você dá conta de lidar com isso? Oi, Cris, boa noite. Porque é você que precisa lidar com isso. Oi, Paula, é você que precisa lidar com isso, não é o outro. É você que tem que dar conta. Que tem que dar conta de se maternar, de ter auto-amor, autocuidado. Boa noite, amor próprio, sabe? É você. É você que tem que se olhar com mais compaixão. Porque talvez você fique esperando isso das pessoas e elas não vão fazer isso. Enquanto você se doa, sem esperar nada em troca, né? E depois você fala, fulano só me procura quando precisa. Fulano nunca me visita, nunca me liga, só me liga quando quer alguma coisa. Fulano só bate aqui quando quer alguma coisa, quando quer que eu faça alguma coisa. E se você disser não para essas pessoas, você vai dar conta de dizer não? E permanecer firme e aguentar a dor, a culpa, a sensação de não se sentir amada, de não se sentir vista. Faz sentido aí, Cris? Será que você dá conta de dizer não sem ficar se remoendo pelo que o outro vai pensar, pelo que o outro vai dizer, se o outro vai ficar mal, se o outro vai ficar chateado, né? Isso tudo são questões nossas, são feridas de infância nossa. Essa coisa da gente querer a validação do outro, não ter coragem de falar, não ter coragem de se expressar. Não, parabéns. Eu perdi muita gente. Mas eu perdi conscientemente. Doeu no início. Doeu muito. Mas aí a gente vai caminhando, vai vivendo. E as pessoas certas vão se conectando com a gente. Outras pessoas, aperta o coraçãozinho aí, Cris, pro Instagram, chamar mais pessoas para dar conta, né? A gente precisa entender quais são as nossas necessidades, quais são as nossas prioridades. Porque às vezes em sessão de terapia, mete o dedo nesse coraçãozinho aí, Paula. Porque muitas vezes a gente em sessão de terapia, em sessão de terapia eu pergunto para as clientes, para as pacientes, sonhos, prioridades, e as pessoas ficam perdidas, porque elas não sabem, elas não conhecem as suas necessidades, elas não entendem, elas não se conhecem, elas não conhecem os seus desejos, os seus sonhos, porque a gente vive muito olhando para fora, a gente vive olhando muito para as necessidades do outro e deixando as nossas necessidades de lado, porque a gente vive em bando, né? Eu já trabalhei numa empresa que a gente vivia em bando. O que uma fazia, todas faziam juntas. E aquela que não fazia tinha que dar conta de aguentar o tranco de ser diferente. E eu já aguentei muito o tranco de ser diferentona. Eu já banquei muito isso. Mas depois de uma determinada fase, eu comecei a não bancar. Eu comecei a não dar conta de bancar
ser a diferentona. Começou a doer. E aí, foi aí que a gente começa a se perder. Começa a ficar confusa ali quem somos. E aí, a gente dá essa derrapada. E aí, eu vivi uns processos de altos e baixos, de dinâmicas terríveis, inconsciente. Boa noite, Mari. De dinâmicas inconscientes, de situações onde eu tive que mergulhar fundo, muito fundo, para tirar muitas camadas de uma Marineusa que eu não me reconhecia, de uma Marineusa que era só dor, que era só sofrimento, que era só coisas dos outros. Boa noite, Mari. Que era só coisas, sabe, que vão jogando na gente. E aí, pra gente conseguir limpar isso tudo, tirar isso tudo, e descobrir quem nós somos no meio dessa coisa toda, dessa confusão toda, dinâmicas ocultas, familiares, padrões de repetição inconsciente, dor da ferida materna. No meu caso, eu tinha todas as feridas, né? As 5 feridas emocionais. E por cima eu ainda tinha uma repetição de padrão inconsciente de uma tia minha. E para completar, eu ainda queria carregar a família nas costas. Eu não podia comer um bife melhor que a minha família tinha que comer também. Isso parece muito lindo, gente. Só que não é real. Porque cada pessoa tem uma cabeça, cada pessoa tem um sonho, cada pessoa gosta de uma coisa. Já pensou se todo mundo gostasse do verde? O que seria do azul? Então são muitas camadas nossas que a gente tem que limpar, que a gente tem que olhar, que a gente tem que descascar essa cebola fininha, sabe? Até aparecer quem somos de fato. Até aparecer a mulher que nós nascemos para ser. Até aparecer a mulher que nós queríamos lá atrás. Antes dessa bagagem toda, dessa confusão toda. Porque lá atrás nós tínhamos sonhos. A nossa menina tinha sonhos. A nossa menina, entrou uma mensagem aqui pra mim. A nossa menina tinha sonhos, a nossa menina tinha projetos. Só que parecia tão grandes e a vida vai acontecendo e essa menina dá uma perdida ali, dá uma confundida ali nas coisas, dá uma, sabe? E aí a gente... Eu diria pra você que hoje... Eu digo, né? Eu posso dizer isso, que eu vivo a melhor fase da minha vida. A melhor fase. Eu vivi várias fases de conquistas financeiras, de coisas materiais, mas era tudo muito... O meu eu era muito machucado. Então, para eu dar conta de limpar isso tudo, de entender a minha vida, de entender quem eu era, o que eu queria para minha vida, foi um processo. E eu, hoje em dia, ajudo outras mulheres a viver esse processo, a se redescobrir, a descobrir a sua vida, a sua... Sabe, descobrir quem é, descobrir os seus sonhos, descobrir a sua força, tomar a força da sua mãe. E eu digo pra vocês, gente, a minha mãe não mudou uma vírgula. A minha mãe é exatamente quem ela é. E a gente fica na vida adulta querendo mudar a nossa mãe. Porque a nossa mãe não é a mãe que a gente queria. A gente queria uma outra mulher. E a gente tem a gente tem aquele checklist da mãe perfeita.
E aí só que a gente tem aquela mãe. E quem tem que mudar, e quem tem que ressignificar, e quem tem que curar as nossas feridas somos nós. E eu ajudo essas mulheres hoje em dia, de todas as idades, a fazer isso, a curar as suas feridas, a descobrir a sua melhor versão. Se vocês rolarem lá atrás ali o meu feed, vocês vão ver várias fases minhas. Quem me conhece há muito tempo já viu várias fases minhas. O meu sorriso mudou, o meu semblante mudou, tudo na minha vida mudou. Porque eu mergulhei para entender quem eu era, para entender quais eram os meus sonhos, as minhas necessidades, a minha vida. E eu te convido para estar comigo na próxima live. Próxima live a gente vai falar, gente. Hoje em dia se fala muito em dinheiro na internet, né? Mas, gente, a gente tem muita crença sobre dinheiro, a gente tem muitas questões sobre dinheiro. Mas, gente, se não fosse dinheiro, como é que a gente ia viver? A gente precisa de dinheiro para pagar a conta de luz. Ó, tô com luz aqui, preciso de dinheiro para pagar a internet. Só que a gente fala assim, eu preciso de dinheiro só para pagar as minhas contas. E se a gente fala isso, gente, vai ser só para pagar aquelas contas que a gente vai ter mesmo. Então, bora olhar para isso direito. Bora olhar para isso direito. Por que não ter dinheiro para pagar as contas e para sobrar? Para chegar ali e comprar uma roupa sem pesquisar preço, sem esperar liquidação, para fazer uma viagem? Por que não conseguir fazer mais dinheiro? Por que não conseguir comprar o carro que você quer, a casa que você quer, as coisas que você quer, sem ter que ficar esperando? Sem ter que ficar parcelando em 10 vezes, sem ter que ficar abrindo mão de uma coisa para ter outra, né? Isso ainda é um caminho que eu estou construindo. Mas eu já falo para vocês, muita coisa em mim já mudou. A minha mentalidade sobre dinheiro já melhorou muito. Então, na próxima live eu quero conversar com vocês sobre isso. E isso tem uma construção. Para você entender a última live, você vai ter que ver as 4 lives, as 3 anteriores, que as 2 anteriores a hoje, a de hoje, para você ver a próxima. Então, esse é o convite que eu te faço. Se você não ouviu, você tem até a próxima quarta-feira para ver a próxima live. E se você deseja um atendimento presencial comigo, ou um atendimento online comigo, clica no link da bio e me chama. Me chama para a gente entender qual é a tua dinâmica. Você precisa de terapia, você precisa de uma mentoria individual, você está pronta para ter uma mentoria em grupo, você está pronta para estar ali compartilhando, crescendo e evoluindo com outras mulheres. Porque eu tenho as minhas mentoras, eu estou em grupo de outras mulheres, compartilhando com outras mulheres. Porque quando a gente, sabe, olha, né? Quando a gente olha para isso, quando a gente vai olhar, a gente vai ver que todas nós temos as mesmas feridas, carregamos as mesmas dores, sabe? E aí a gente para de ter vergonha de compartilhar as coisas mais íntimas. Depois vira coisa de comadre, gente. A gente consegue falar abertamente sobre tudo. Claro que cada uma tem o seu tempo, mas eu tô falando de mim. Hoje no meu grupo de mentoras, eu sou mentorada, né, dessas mentoras, eu falo abertamente sobre tudo, sobre as coisas mais cabeludas da minha vida. Por quê? Porque eu estou num ambiente seguro. Eu estou ali com outras mulheres que estão crescendo e evoluindo como eu quero crescer e evoluir. Sem precisar ficar, será que ela vai pensar? Será que ela vai dizer? Será que ela também passa por isso? Passamos todas pelas mesmas dinâmicas, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores, né? Não é, Mari? Então, vai lá.
E dentro dos próximos dias eu vou ter muitas novidades, gente. Não é fácil tirar uma novidade assim, construir, elaborar e mandar. Mas eu tô indo devagarinho. E tem coisas boas vindo por aí. A gente já vai ter mentoria em grupo de novo. Eu quero vocês. Quem já fez, faz de novo. Cada vez que a gente tá de novo na mentoria, a gente aprende tanto. Aquela versão da mulher que a gente era, a gente fica assim, oxe, eu pensava assim, agora eu já não penso mais. Como a gente cresce, como a gente evolui. Porque a gente aprende com outras mulheres, gente. A gente aprende, né? A gente precisa lidar com outras mulheres para a gente entender que aquela dinâmica não é só nossa, que aquela dor não é só nossa, que outras mulheres também passam por essas dores, sabe? E aí a gente vai desmistificando isso, sabe? Que parece um bicho de 7 cabeças, que fica tão pesado, a gente fica carregando isso sozinha. A minha vida mudou quando eu conheci o mundo terapêutico, quando eu pude, sabe, sair da controladora, daquela... Eita, eu ainda sou, né, gente, um pouco. Mas eu trabalho isso em mim todos os dias. A controladora, a rígida, sabe? Eu era muito controladora, eu era muito rígida. Eu não me permitia nem crescer, nem evoluir, porque eu não me permitia errar. Como é que a gente erra? Para fazer um bolo bom que eu faço hoje, que vocês sabem, né? Que eu adorava, eu tinha uma frustração que eu não sabia fazer bolo, e aí na pandemia eu aprendi a fazer bolo, e agora eu faço qualquer bolo, e ficam maravilhosos, ficam lindos. Eu sou a louca do bolo. E eu faço uns bolos saudáveis e faço uns bolos ali também não tão saudáveis para variar. Então, eu tive que errar. Eu tive que fazer uns bolos que joguei massa fora, gastei dinheiro, mas eu aprendi. E se eu não tivesse tentado? Ah, não sei fazer bolo, não vou tentar. Gente, hoje em dia eu cozinho tão bem. Eu já fui uma cozinheira péssima, eu já cozinhei muito mal. Hoje em dia, nossa, eu abro uma receita qualquer e mando ver. Ah! Eu mando ver. Vamos marcar um café da manhã. Já até comentei com a Mari, né, Mari? Vamos marcar um café da manhã em grupo, um piquenique. E aí eu vou fazer só bolos para vocês. Eu vou fazer umas coisinhas, mas eu mesma vou fazer questão de fazer os bolos e levar pra gente poder compartilhar, né? Fazer o saudável, fazer o não saudável. E aí eu quero fazer esse piquenique pra gente poder ter uma roda de conversa, pra gente poder interagir e vocês poderem convidar quem vocês quiserem. Olha, eu já tô aqui. Vocês poderem convidar outras amigas, outras mulheres, sabe, pra estar com a gente. E vocês vão ver como fica tão mais leve. Tá bom, gente? Por hoje é só. Quem chegou depois, vai lá e vê desde o início. Tá muito poderosa essa live de hoje, essa aula de hoje. Eu quero fazer um formato cada vez mais live terapia. Então, convida as pessoas, não vai ficar muito no teórico. E vai ser muito importante, porque nem todo mundo, as mensagens aqui chegando, nem todo mundo ai, gente, me perdi, fui ler a mensagem. Né, Cris? Nem todo mundo tem dinheiro, nem todo mundo está disposto a abrir mão de um valor para pagar terapia. E se for uma aula terapia e você abrir a sua mente, ter mais clareza, vai ser muito mais leve, você vai ter muito mais clareza. E aí você fala, eu quero isso pra mim. E aí você vai ver como é bom. Você vai querer investir, porque não é gasto, é investimento. E nos grupos, né, as mentorias em grupo, é tão mais gostoso. Você paga um valor ali simbólico e você tem muita entrega. Quem já fez aí, gente, a minha mentoria em grupo? Fala aí. Então, tem muita entrega. É muito poderoso. A gente vai, quebrando muita coisa, desconstruindo padrões. É muito incrível.
Eu quero desejar uma boa noite para vocês. E depois vão lá, pega esse link lá na bio, vai estar salva essa live. Compartilha com a amiga, compartilha no grupo da família, compartilha com as pessoas. Aí a pessoa tá ali lavando a louça, tá ali fazendo as coisas, bota o fone de ouvido e vai ouvindo. E aí a nossa mente vai abrindo, nossa consciência vai abrindo. E a gente vai deslanchando, tá bom? Um beijo pra vocês. Ó, Cris, vou te chamar pra gente agendar, né, o nosso próximo encontro. Dona Mari também. E uma boa noite. Eu vou fazer um print aqui. Salvei aqui. Compartilhem, não deixe de compartilhar essa live nos grupos da família, no Instagram. Vai compartilhando, gente. É assunto para sessão de terapia. Tudo que eu abordo com você em live é assunto de sessão. As pessoas me pagam pra gente tratar isso. E não é barato, tá, gente? Não é barato. Não vou falar que o valor de uma sessão comigo não é barato, individual. E aí eu trago aqui para vocês gratuitamente. Então compartilha no grupo da família, compartilha no seu Instagram, compartilha, vamos compartilhar. Vamos fazer essa corrente para ajudar mais pessoas, porque tem muita gente ajudando, tá, gente? Precisando. A gente anda na vida, tá no trabalho, a gente não imagina quanta coisa as pessoas estão passando, quantas coisas, quantas situações, quantos problemas, quantas dinâmicas as pessoas estão vivendo. Então, se a gente puder fazer isso, a gente já ajuda, tá bom? Uma boa noite, um beijo. Até semana que vem, às 19h30. Vai ser a nossa última live, então eu espero vocês.